especial. Alunos, bom dia! Muito obrigada! Feliz dia a todos! Essa semana é uma semana especial. Porque estamos vivos, tá bom, gente? Olha, eu sou a professora Lívia, queria que vocês ouvissem minha voz me olhando, então eu vou ensinar vocês a acessarem a sala do saber, que é uma sala que vai complementar, ajudar muito o ensino de vocês, tá bom? Então, o que vocês vão receber? Tem esse link, tá? Que vocês vão receber, que é www.saladosaber.com.br/activate. Você vai clicar no link, ele vai direcionar, né, para algum navegador seu. Aqui, ó, saladosaber.com.br, já vai abrir direto em algum navegador. Então, você que já tem, você precisa já estar preparado para responder coisas como o seu endereço, nome, CPF, RG, tá bom? E o nome da sua turma. Então, você vai colocar o código de ativação. O que eu fiz? Lá no WhatsApp, eu recebi o código de ativação, eu digitei aqui, né? Mandei como retorno de quem eu recebi, aí eu verifiquei se estava certinho, e aí copiei. No que eu copiei, então, quando eu cliquei no link, eu já dei um Ctrl V aqui, né? Colei o código. Não tinha, ele aparece assim em branco a tela para vocês quando vocês forem clicar a primeira vez. Vocês vão colar. No celular, o que geralmente as pessoas fazem sem perceber? Essa tela vai estar menor e essa barra aqui verde embaixo, ó, send mensagem, ela vai estar muito próximo do seu dedo. Então, o que os alunos, pelo menos o ano passado, quando eu estava nas escolas no Colégio de Rio Verde, o que os alunos falavam? Professora, o meu não fala isso não, o meu pede só o nome, e-mail e mensagem, aí eu envio, e não dá, não tá fazendo o que a senhora falou. Até eu perceber que eles estavam clicando no local errado, sem querer, eles passavam o dedo nesse local e faziam o que não era para fazer. Então, muita atenção para não passar o dedo aí nesse send mensagem, tá? Porque senão você vai para outro lugar, óbvio. Então, o código de ativação de vocês, gente, ele é único. Então, se você usar uma vez, você não vai conseguir usar novamente, tá bom? Esse aqui eu já fiz o cadastro. Então, eu colei aqui. Vou utilizar de novo? Não vai dar certo, tá bom? Então, é uma vez. Coloquei o código, fui em ativar. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, ele vai para a página, para a interface de cadastro. Então, você vai tá bom? Então você vai pegar o código. Esse código é extremamente importante você saber que esse código ele é somente para uma pessoa e não tem como usar mais de uma vez. Então, quando for utilizar o código, tem que estar já preparado para ir até o final do seu cadastro, beleza? Então vamos lá. Pegou lá esse código vai ter mais ou menos essa cara, ó. Vou colocar aqui para vocês. Então vocês viram aí que é um monte de letra, né? Cada um tem um, tá? Não dá para usar novamente. Então eu vou clicar aqui no ativar. Então agora que você clicou ali em ativar, você vai cair aqui nessa página. Aqui você vai colocar a sua turma, tá? Então aluno, preste bem atenção, tá? A turma que você deve colocar. Atenção, alunos. Olha, você ou é turma A ou B. Mas no CEPI José Salveiro Azevedo, nós temos 8º A, 9º A. Então, se é do A, então você vai colocar aqui só a letra A, maiúscula. A série você vai colocar 8 ou 9. Ou você é do 8º ou você é do 9º. Eu ainda não tenho a listagem dos alunos que eu vou estar ajudando, mas ou você é do 8º ou do 9º, tá bom? Então, esse é uma ação do governo para possibilitar um melhor aprendizado nessa época, tá bom? E essa ferramenta,
uma ferramenta onde tem vídeos e atividades, exercícios, ela é muito viável nesse momento, tá bom? Então, eu mesma, desde 2016, eu trabalho com uma ferramenta que é vídeos, exercícios, então eu acho que aumenta, né? Potencializa o nosso entendimento, tá bom? Então, você vai colocar aí a sua turma, se é e a série 9 ou 8, que significa o nono ou oitavo, tá bom? Turma só a sua é oitavo A, então você vai colocar A. Série oitavo vai colocar 8, série nono vai colocar 9, tá bom? Seu nome completo, seu e-mail, onde tem esse asterisco vermelhinho, é porque é obrigatório você colocar, tá bom? Então vai colocar o seu nome completo, lembre-se, coloca primeiro nome maiúsculo, tá, gente? Nome próprio. Então, coloque seu nome completo, seu e-mail. Geralmente os e-mails tudo é minúsculo, tá bom? Confirma seu e-mail. O DDD é só 2 números. No caso de quem no 64, né? Estado de Goiás. Embora eu tenha alguns alunos com DDD, com outros DDD, tá bom? Então, coloque seu DDD, número do seu telefone, seu CPF, RG e data de nascimento. Ah, professora, mas aqui não tem um asterisco. Eu não preciso colocar? Se você tiver, você vai colocar, tá bom? Então, eu tenho. Então, coloque, por favor, tá bom? Aí você cria uma senha. Mas cria uma senha, gente, tranquila, tá? Não vai criar um código secreto, não, tá? Cria uma senha, se possível, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ABC, pronto, tá bom? E aí você vai confirmar sua senha, responder a sexo se você é masculino ou feminino, o CEP da sua rua. Quem é de Santa Helena, o CEP é 75 920 000, tá bom? Existem alguns casos de alguns alunos que nessa época de pandemia está em outro estado, outra cidade. Então, você vai colocar o CEP. Tem alguns que estão em Rio Verde. Então, o CEP de Rio Verde, 75 901 701, alguma coisa assim. Então, você vai procurar o CEP da sua rua, tá bom? Em Santa Helena é um CEP único, tá? Então, 75 920 000. Aí, você vai responder colocar exatamente como você está na sua escola. Então, da turma A, B, C, D, E, tá? Turma matutino, manhã, como que está na sua escola representado. Então, por quê? Para que todos vocês utilizem da mesma maneira, para que o professor perceba depois que você fez as atividades, que você assistiu a videoaula. Então, é extremamente importante, senão ele vai achar que você não fez, tá bom? Então, colocou aqui, vamos supor que seja da turma A, aí que ano que você é? 9º ano, beleza? Aí agora eu vou preencher aqui a outra parte, o nome completo, aí vocês vão preencher o e-mail, vai confirmar o e-mail, o DDD, lembrando que não começa com 0, só são apenas 2 números, o telefone, o CPF, o RG, a data fundamental, eu tenho todo o fundamental, é o meu apelido. Aí eu vou enviar. Por quê? Vai vir uns detalhezinhos depois importantes para vocês, tá bom? Então coloca dessa maneira. Então, salvar. Tá bom? Beleza. Agora o perfil foi criado, então, né, está feito com sucesso, tudo montado já certinho. Agora como que eu faço? Eu vou entrar... tem a questão do apelido, então coloque o seu primeiro nome, tá bom? Então, e aí selecione o seu curso principal, Ensino Fundamental 2, tá bom? Que é o 8º e o 9º ano. Agora no curso, eu clico aqui nos meus cursos, e já vou entrar direto aqui, então, nas disciplinas que eu tenho liberado para mim. No caso aqui, ó, então eu tenho, no caso da matemática do ensino fundamental, eu tenho todo o... Bom, então, depois que você fez o cadastro, ativou... tem um termo que você... Deixa eu voltar aqui. Cadê o termo? Vai aparecer um ícone. Aqui, termos de uso. Então, você vai clicar aqui, tá? Depois que você responder todo CEP, número, endereço e o seu endereço, bairro, cidade, estado, você vai selecionar li e concordo. E clicar em enviar, tá bom?
aí sim e concordo para enviar. E aí foi criado o seu cadastro, beleza? Então, aluno, é extremamente importante você preencher todos esses dados com bastante atenção, beleza? No caso então, da... gente, agora eu já tinha usado o meu código uma vez, então coloquei lá meu apelido, tá bom? Então, salvei. Se quiser depois editar alguma coisa, você pode ir aqui, ó, editar perfil. Você editar ou o seu e-mail, alguma coisa que você quiser editar, você pode aqui editar perfil, tá bom? Então, depois o que a gente vai fazer? Vai aparecer essa página geral. Então, vamos lá, turma do 8º ano. Nós vamos iniciar o que é interessante agora. Uma vez depois feito esse cadastro, nós vamos, ó, aqui no 8º ano nós temos 53 aulas. Então, nós vamos passo a passo. Hoje, comecei a fazer, já vou clicar aqui. Se eu selecionar aqui, vai aparecer uma mensagem, confirmação requerida, sobre se você assistiu. Tem certeza que deseja setar essa aula como assistida? Cancelar? Não, não assisti. Primeiramente, gente, clique na aula para assisti-la. Por quê? Quando você assiste uma aula, depois, quando você sair aqui, ó, vai aumentar a sua porcentagem. 2, 5 e 10. Então, eu vi que tem 4 divisores. Faltaram 10. A verificação de quantos por 2 dá de 5, cada por 5 dá 1. representam Ficou 2 vezes 5. Então, você vai assistir ela toda e isso vai... Quando você assiste a aula toda, ela vai representar aqui, ó. Ela vai aumentar a sua porcentagem do que você já fez, tá bom? Então, dessas 53... professora, não tá... Eu assisti essa aula e não veio tudo, e não caiu aqui um. É porque você não assistiu ela toda, tá bom? Então... Quando não tem também expoente nenhum, expoente que eu tenho? 1. Então aqui eu vou colocar 1 e aqui eu vou colocar 1. Se você quiser colocar... Como é que vai ficar, prof? Ó, 1 mais 1 tá vezes 1 você pode mais também. 1. Então, que vai dar o quê? 2 vezes 2. Que vai dar o quê? Você acelerar, 4. Tá? Normal ou rápido. 1, 2, 3, 4. 4 divisores. Assiste Dá pra ver? Preste atenção nisso aí. Mais, ó. Tá? Então a gente viu o conceito de múltiplo, conceito de divisores, e a gente viu também o conceito de número primo, que inclusive a gente já usou. Qual que é o conceito de número primo, professor? É o seguinte, aqui é mais todo rápido, número mais lento ou normal. Que tá bom? Possui. Então, depois que você vê tudo, esse vídeo eu já vi ele uma vez, depois eu posso já colocar ele aqui, ó, como já visto. Confirmação requerida. Tem certeza que você já deseja? Sim. Desejo. Já vi esse vídeo mesmo. Pronto. E agora? E agora? Depois que eu vou fazer? Viu o vídeo, a videoaula? Faz o exercício. Todo dia nós temos que fazer, assistir 2 vídeos, mantenha isso um hábito, tá bom? Assista 2 vídeos, faça os exercícios. Ó, faça análise das frases sobre conjuntos numéricos. Me amarro em conjuntos numéricos. Então, o número natural n pode ser chamado antecessor de n mais 1. Ou seja, se eu tenho o n como o 9, o n mais 1 é o 10. Então, o n, né, o número natural é n, só que aqui ele não definiu um número. Ele simplesmente está usando uma letra para simbolizar qualquer número, tá? Então, o número natural n pode ser chamado antecessor de n mais 1. Certo? Certo. O conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Sim, quando eu for ver os vídeos e quando a gente estuda, a gente tem lá o conjunto dos números reais, que são todos os números que existem. Então, eu tenho lá o conjunto dos números naturais, depois os inteiros. Nos inteiros, dentro dos inteiros, eu consigo visualizar todos os naturais. Os inteiros são os positivos e os negativos, os números inteiros positivos e negativos. Os números naturais é de 0, 1, 2, 3
tendendo ao infinito. Então, os números naturais, aliás, no conjunto dos números inteiros, eu consigo visualizar o conjunto dos números naturais, tá bom? A soma, então essa também tá certa. Então, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, sim. Então, 3. A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par? A soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par? Perceba que se eu tenho um número ímpar e eu for separar ele de 2 a 2, então ele sempre vai ter, por exemplo, o número inteiro 3. Dois inteiros 3 e 5. O 3 eu tenho, se eu for separar ele em unidades, são 3 unidades. Então eu ponho 2 unidades juntas e fica uma sozinha. O 5, ele tem 4 unidades e fica, aliás, ele tem 5 unidades, o número 5. Só que aí ele fica de dupla, ele fica 2 mais 2 e fica um sozinho. Então, essas duplas, o 3 mais 5, eu vou pegar um que está só, sempre vai sobrar uma unidade sem par, sem dupla. Então, sempre no número inteiro, eu vou unir uma unidade que está sozinha mais a unidade do outro número que está sozinho, porque os dois são ímpares. Então, a soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro par? Correto, tá bom? Então, a 1, 2, 3 dá certo. Entre dois números racionais, A e B, com A diferente de B, existe sempre outro número racional? Então, entre dois números racionais, A e B, então, se A for diferente de B, sempre haverá um outro número racional? Sim. Quando a gente vai estudar sobre existem vários infinitos dentro do infinito. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas o que significa? Por exemplo, quando você estuda lá os números decimais, então, entre os conjuntos naturais, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, tende ao infinito. Mas se eu pego o número 1 e 2 e vou analisar os números decimais, 1, 1,1, 1,11, 1,111. Então, sim, vai ter vários infinitos dentro do conjunto infinito natural. Entendeu? Então, entre dois números racionais, que envolve... entre dois números racionais, que envolve... os racionais são tanto os inteiros positivos, inteiros negativos, os decimais, frações, então, dízimos periódicos. Então, entre dois racionais A e B, com A diferente de B, existe sempre outro número racional entre eles? Sim, tá? Se você pega o 1 e o 2, eu peguei números naturais, mas dentro dele tem o 1,5 e ele é racional, tá? Então, essa também tá certa. Então, a sequência correta é... Todas as alternativas estão corretas, gente. As alternativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Ah, não, professora, eu não entendi. Tem receber dicas. Pessoal, não chute. Receba a dica com amor, tá bom? Então, o que você vai fazer? Receber dica. Então, a soma de dois números ímpares sempre resulta em um número par. Aí ele deu essa dica. Beleza? Fechar. Então, aí a gente vai... Ó, as outras eu vou chutar. Ana Laura tem 5 tios e de um... Porque eu queria ir rápido. Então... Vamos lá, peraí. Ana Laura tem 5 tios e de um deles ganhou 4 presentes. Do outro, 2 presentes. De um deles ganhou 4, do outro 2... E 2 tios juntaram e compraram juntos um presente. Represente a expressão que mostra todos os presentes que Ana Laura ganhou e indique quantos foram. 5 tios. Um deles ganhou 4. Então, 1 vezes 4. Do outro, 2 presentes. 1 vezes 2, 2.
Então, 4 mais 2, 6. E 2 tios juntaram e compraram 1. Então, 6 mais 1, 7. Represente a expressão que mostra todos os presentes que a Ana Laura ganhou e indique quantos foram. Vamos aqui. Quer dica? Clica lá. Não vai chutando. Você que tá aí com um lápis, escreva, tá? Então, pega aí um caderninho e fala, ó, se ela ganhou 4 de um, mais 2 do outro, e 2 tios juntaram e compraram 1. Então, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Aí, já marquei lá, 7 presentes. Dos números naturais representados no conjunto seguinte, indique aqueles que são números naturais. Bom, nos números naturais, 0, 1, 2, 3. Os demais, ó, negativo, negativo, já aqui são inteiros. Aqui já são racionais, né? Porque são números decimais. E, então, 0, 1, 2, 3. E o 4 meio, o meio também é racional. Então, 0, 1, 2, 3, ok? Ah, professor, não entendi. Receba a dica. Eu não vou receber... Por que a gente não pode ficar com essa dúvida? Porque a dica é importante, se eu não sei, tá bom? Quais são os números primos maiores que 100 e menores que 200? Os números primos são aqueles divididos apenas por 1 e por ele mesmo e por 1. Então, o 101 é divisível só por 1 e por ele mesmo? Ah, aqui ele já deu, ó. 161. Ó, não sei se vocês sabem essa dica, se você soma os 3 números, ó, para ele ser dividido por 2, então ele tem que ter, aliás, tem que ser um número par, né? Então aqui nenhum é par. Por 3, se eu somar todos os números, ó, 1, 6 e 1. 1 mais 6, 7, mais 1, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então esse número também não é divisível por 3. 181. 1 mais 8, 9, mais 1, 10, não é divisível por 3. Então, a gente tem que... Quais são os números primos maiores que 100 e menores que 200, nos quais o algarismo das dezenas é par, dezena é par e maior que os algarismos da unidade. Então, esse é par e é maior do que os nos quais o algarismo das dezenas é par e maior que o algarismo das unidades. Então, além dele perguntar quais primos, eu não vou marcar de qualquer jeito. Então, aqui tem que ser os algarismos das dezenas, que aqui é o primeiro algarismo que é o da unidade, segunda dezena. Então, esse algarismo da dezena, ele tem que ser par. Então, só pode ser ou essa questão ou essa, certo? E outra questão, e maior que o algarismo das unidades. Então, 6 é maior do que 1, então pode ser esse. Ou 6 maior que 3, também pode ser essa, tá? Então, e o 8 também é par e é maior do que 1, certo? Então, ou é 161 e 181, ou 163 e 181, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que 163, 161, será que ele é divisível? Qual que é a raiz de 161? Como que eu vou saber? Se eu tenho a raiz de 161, raiz é 12. Não é uma raiz exata, 12 é alguma coisa. Então, eu vou testar os primos até 12. Ó, 163. Ele é divisível por 2? Não, porque não termina em par. Ele é divisível por 3? Por 3? Como que eu sei que se é divisível por 3? Eu sei que é divisível por 3... Se eu somar 3 mais 6, 9, mais 1, 10. 10 não é divisível, então não é divisível por 3. É divisível por 5? Não. Para ser um número divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, aqui terminou em 3, não é divisível por 5.
para ser um número divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3. É um número divisível por 7. 163, eu consigo 163 dividido por 7. Não consigo dividir. E o 161, consigo dividir por 7? Consigo, ó. Então, o 161 ele é divisível por 7. Então, não é 161, porque 161 tem mais divisores. Tem o 7 e o 23, tá bom? Então, é a... Ui, desculpa, gente. 163 e 181. Essa é a nossa resposta. Aqui, determine o produto dos 5 primeiros números primos, quando dispostos em ordem crescente. Determine o produto dos 5 primeiros números primos, quando dispostos em ordem crescente. Quem são? O 2, o 3, o 5, o 7... 2, 3, 5, 7. E o próximo primo é o 9, não é? 10 não é? 11. Então, o produto, multiplicar. O quê? Os 5 primeiros números primos. Então, eu vou multiplicar. Vou lá. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. 2.310. Temos. Agora, o que a gente vai ver depois, gente? Respostas, tá bom? Então, vamos lá. Confirmação. Você tem certeza? Sim, tenho certeza. Bom, então acertamos A1, A2, A3, A4 e A5. Uhul! Pessoal, dica importante. E se eu não tivesse acertado? O que eu vou fazer? Como essa é uma plataforma com a tendência gamificada, ou seja, conta-se pontuação, você vai lá na resolução do vídeo, tá bom? Então, você pode clicar aqui, ó, resolução do vídeo, que aí o professor vai explicar Exercício 1. tintim por tintim. Faça a análise das frases sobre conjuntos numéricos. Então, primeira frase. O número natural n pode ser chamado de antecessor de n mais 1? Então, pensa comigo. Aumentar. O primeiro número é n, o próximo é n mais 1, e assim vai. O n mais 1 é sucessor de n. Então, tem a opção de eu ver como que foi resolvido no vídeo, tá bom? Então, depois você viu no vídeo, resolveu. Ah, professora, poxa, agora eu sei, queria tanto fazer certo. Pessoal, não fiquem tristes. Então, aqui tem, ó, que a gente terminou esse questionário em 13 minutos. Se for muito rápido, o que o professor vai entender? Que você chutou, tá? Então, vai ter a quantidade de acerto e o aproveitamento, tá bom? Então, aí, professor, e se eu clicar de novo, fazer exercício? Vai aparecer sua resposta, que já foi mandada uma vez, tá bom? Mas aí tem refazer. O que acontece refazer? Bom, eu clico em refazer, apaga todas as minhas alternativas e eu faço tudo de novo. Ah, professor, então agora eu entendi. Eu entendi que tudo que ele me falou realmente tá tudo certo. Depois eu vi a resolução. Vi a resolução dos vídeos, vi que são 7 presentes. Vi também 0, 1, 2, 3. Vi que o meu conjunto 0, 1, 2, 3, tá? E sei agora que o 161 ele é divisível por 23 por 7, então só me resta 163 e 181, porque os únicos pares no meio são o 6 e o 8. E aqui eu somei, multipliquei tudo, fui lá em 2.310. Aí eu checo a resposta, sim, verifico e deu tudo certo. Certo? Então, fechei. E aí o professor vai conseguir visualizar seus 2 testes, tá bom? E, por exemplo, se eu acho válido, eu acho válido você ver os vídeos, você fazer, tá? Porque aí você vai aprender ainda mais, tá bom? Então, marcamos como certo, respondemos. E é isso. Então, tenha o hábito de todo dia você fazer porque você vai estar aumentando o seu conhecimento. Se todo dia a gente estuda um pouquinho,
gente, no final do mês, a gente já vai ter visto, assim, já vai ter muito conteúdo, tá bom? Então, eu quando eu estudava, nossa, professora, a senhora falou parecendo que a senhora decorou. Não, quando a gente vai estudando um pouquinho, cada dia um pouquinho, você, no final de um período, você já vai ter muito conteúdo. Sim, você vai saber. Vai ter decorado? Não, né? Você vai decorar na área que você se especializar. Daqui em diante, o caminho que você for cursar, professora, eu gosto muito de área humana, gosto muito de psicologia, então você vai, tudo que você for estudando vai aumentar e vai te direcionar para o caminho certo, tá bom? Então é isso, gente, olha, então as disciplinas estão aqui, não só a disciplina de matemática, mas também lá tem, aqui ó, geral, é porque existem algumas escolas que talvez não esteja seguindo a risca, 8º e 9º ano. Então, por isso que eles colocam geral. Mas você do 8º ano ou do 9º ano, no CEPI José Salviano, nós vamos seguir sim, tá bom? Então, vocês vão clicar lá, selecionar sua turma 8º ou 9º e vai, ó, aqui a minha já tá marcada, já vi essa, certo? Então, você vai, ó, língua portuguesa. Ah, professora, aqui eu tem também tirinhas, cadê? Vamos ver, gente, cadê as tirinhas? Introdução estilística, ironia, pleonasmo, ai, que fofo. Vícios de linguagem, cadê as tirinhas? Bom, é isso, gente. Para vocês, uma ótima semana. Foi uma alegria estar com vocês. Eu não sou professora oficial do 8º e 9º ano, tá? Eu estou no ensino médio, mas é uma honra trabalhar com vocês. E os alunos que eu for orientar para acessar essa plataforma, vocês que eu vou conhecer, né? Vocês